Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta com vocês, dessa vez para a aula 4, nossa terceira aula, online. Dessa vez nós vamos continuar a cinemática vetorial da aula 3 e vamos estudar movimento circular. Então a gente vai usar bastante do que a gente viu sobre vetores e vamos aplicar no movimento circular, tá bom? Então, na aula passada a gente viu que vetores, o que são vetores, como eles podem ser utilizados, a cada entradas que eles possuem, qual que é a norma de um vetor, e em aulas mais passadas ainda a gente aprendeu as funções horárias e a equação de Torricelli, que a gente vai utilizar hoje aqui também. Então vamos começar pelo caso mais simples de movimento circular, no caso uniforme, ou seja, a velocidade aqui da partícula não tem aceleração, a aceleração é igual a zero. Então vamos nos conceituar primeiro. Movimento circular se dá no movimento de uma partícula ou de algum corpo em uma órbita circular, em um movimento circular. Então, nesse caso, a gente pode definir umas quantidades primeiro, como por exemplo a frequência angular. A gente pode definir a frequência angular como a letra minúscula ômega, grega, é igual a velocidade aqui dessa partícula dividido pelo raio. E notem que a velocidade da partícula no movimento circular ela é sempre tangencial ao movimento. Então, ela vai estar para cá, nesse segundo caso ela vai estar tangencial ao círculo de novo e aqui também. E a gente também sabe da velocidade normal, ΔS sobre ΔT, só que nesse caso o nosso ΔS vai ser a circunferência desse círculo, 2πr, dividido pelo período que ele leva. Jogando isso em uma em outra, a gente descobre que a frequência angular é basicamente 2π sobre o período, ou 2πf, sendo a frequência 1 sobre o t. E a gente chama esse ômegazinho de frequência angular, é a velocidade do movimento. A gente também pode definir a aceleração centrípeta, é uma aceleração que surge em movimentos circulares, ela é apontada para o centro do círculo, do movimento, e a gente chama ela de v² sobre r, esse é o valor dela na direção do raio, ou seja, apontando para o centro do círculo. É uma quantidade vetorial, a frequência angular também mas a gente não precisa, a gente vai usar quando é mais conveniente o símbolozinho de vetor, tá bom? Para isso, quando a gente está trabalhando com círculos e tudo mais, é mais conveniente a gente usar as coordenadas polares ao invés das coordenadas cartesianas x, y e z. Nas coordenadas polares a gente pode descrever qualquer ponto por um raio, uma distância que a gente chama de r, e por um ângulo. No caso cartesiano da aula passada, a gente tinha que oferecer o ponto x e o ponto y, em cada eixo, para daí a gente ter um ponto. Aqui nesse caso a gente também consegue descrever um ponto com a coordenada r e o ângulo que ele faz. Então a gente vai usar bastante no movimento circular isso, porque a aceleração centrípeta é sempre para o centro, ou seja, na direção do raio, aponta para o centro. E a velocidade ela é sempre tangencial, tá bom? Então aqui a gente vai começar uma proposta nova que os professores combinaram. Eu trouxe esse exemplo onde vocês vão parar o vídeo, eu vou pedir para vocês pararem e tentarem resolver esse exemplo com o que vocês têm no slide anterior. No próximo slide que eu vou mostrar daqui a pouco, tem a resolução, a gente vai resolver esse exercício, mas eu gostaria que vocês parassem o vídeo aqui e resolvessem esse exercício. Mais pra frente vão ter mais 2 exemplos também nesse vídeo, então não se preocupem com a questão de tempo, parem o vídeo, façam e depois a gente resolve, tá bom? Então eu vou parar por aqui, vou deixar uma pausa e daí, a hora que vocês passarem de novo, vamos resolver, tá bom? Então, para resolver esse exercício, a gente precisa pegar a fórmula da aceleração centrípeta, A igual a v² sobre r, e substituir no v a velocidade, 2πr sobre t. A gente vai levar isso ao quadrado e dividir por t, vai dar 4π² r sobre t ao quadrado. E a gente substitui os valores dados, o raio
a distância entre o Sol e a Terra e quantos segundos tem em um ano para bater as unidades, e a gente consegue que a aceleração centrípeta desse movimento de translação é 5,93 vezes 10 a menos 3 metros por segundo ao quadrado. Se vocês conseguem notar que esse valor é muito pequeno comparado com a gravidade da Terra, por exemplo. Então isso mostra que a gente não consegue perceber esse fenômeno de translação, né? Ele não vai influenciar em nada. Bom, então continuando, agora a gente vai pegar o mesmo caso anterior da partícula girando em um círculo e permitir que essa velocidade tangencial varie, ou seja, a aceleração não vai ser mais zero, a gente vai colocar uma aceleração que é, como a gente já viu anteriormente, a variação da velocidade pela variação do tempo, que a gente vai chamar de aceleração tangencial. Ela segue a velocidade tangente ao círculo. E a partir disso a gente consegue modificar as formulinhas das funções horárias com isso. Por exemplo, a gente pode falar que a partícula está numa posição, que nesse caso a gente vai trocar pelo ângulo. Então ela está no ângulo tal, sendo que ela partiu do ângulo inicial θ0. E ela tem uma velocidade angular inicial também, que multiplica o termo de t, mais ou menos, porque a aceleração pode também inverter o sentido, αt² sobre 2, onde esse alfa nada mais é do que a aceleração tangencial. A função da velocidade também, ômega igual a ω0, mais ou menos αt. E a gente também pode encontrar a Torricelli da mesma maneira, ω² é igual a ω0, mais ou menos 2α delta θ nesse caso. Então pode ser utilizado nesse tipo de movimento também. Só para contextualizar essa parte, eu trouxe mais um exemplo, não precisa pausar, esse exemplo não faz parte da pausa, eu já vou responder com vocês. Considere uma partícula em rotação com velocidade angular ω0 igual a 2π radiano por segundo ao passar pelo ângulo de 45 graus com a horizontal. E aceleração angular constante de α igual a π sobre 2 radiano por segundo ao quadrado. A pergunta é, qual será a sua nova posição após 1 segundo? Aqui nesse caso, vocês podem notar que eu estou falando das velocidades com uma unidade, que é radiano por segundo. O radiano, vocês sabem converter de graus para radianos, né? Então, ω0 igual a 2π radiano por segundo significa que ele dá uma volta por segundo, porque ele 2π radianos é igual a 360 graus, tá bom? Então a unidade que a gente utiliza para o ω0 e α e o θ vão ser em radianos, radianos por segundo e radianos por segundo ao quadrado, tá bom? Então, qual vai ser a posição após 1 segundo? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a função horária da posição e vai colocar tudo que a gente sabe. Primeira coisa, ângulo estava em 45 graus, ou seja, no lugar do θ0 a gente vai colocar π sobre 4 e não 45 graus, tá bom? A velocidade ω0 a gente coloca 2πt e a aceleração π sobre 2 põe lá no t ao quadrado e vai ficar πt ao quadrado sobre 4. O que a gente faz? No lugar do t, coloca 1 segundo. Então, faz a continha, θ vai ser igual a 5π sobre 2. Se vocês transformarem de radianos para o ângulo, vai ver que é 540 graus, que a gente pode separar da forma 360 mais 180. Ou seja, após 1 segundo, essa partícula que estava em movimento deu um giro completo, voltou à posição original e andou mais um pouquinho, terminando na posição 180 graus. Tá bom? Então a posição final dela foi na 180, porque a cada 360 graus, como é uma volta completa, então ela acabou nos 180, que é para lá. Tá bom? Agora a gente vai complicar um pouquinho mais as coisas. A gente vai permitir que essa partícula saia de uma região circular e faça outros tipos de movimento, né? Como por exemplo, vocês conseguem ver nessa figura aqui. A gente vai permitir que ela saia e faça uma curva para cá e depois gire para lá novamente. Então a gente vai acabar complicando um pouco as coisas. Então vamos dar nome aos bois primeiro. A gente vai chamar de aceleração radial, nada mais do que a aceleração centrípeta, tá bom? A gente só está trocando nomes aqui. E a gente tem a aceleração tangencial, como vocês já viram no slide anterior, que é a variação da velocidade tangencial pelo tempo.
Então, como a gente pode ver aqui, a aceleração radial sempre vai apontar para o centro do raio, né, do movimento que é feito, e a aceleração tangencial vai estar na direção da velocidade, sendo que ela pode ser positiva ou negativa, ela pode estar acelerando ou freando. Então, a gente pode somar, esses dois casos aqui são vetores também, que a gente pode somar e encontrar a aceleração total. E a aceleração total é dada pela aceleração radial mais a aceleração tangencial. Então, nesse caso, é um movimento muito mais complexo e onde aparecem esses dois tipos de aceleração. A aceleração tangencial, novamente, ela vai modificar a velocidade, né, que a partícula tem tangencial. E a aceleração radial nada mais é do que a aceleração centrípeta. Tá? Mais para frente a gente vai introduzir conceito de dinâmica, né, força newtoniana, e a gente vai ver que essa aceleração centrípeta ela exerce uma força, né, que nos joga em algum sentido num movimento de rotação. Como por exemplo, se vocês estão num ônibus e o ônibus faz uma curva, então vocês vão sentir uma força te puxando para um lado ou para o outro, dependendo do sentido que o ônibus está virando. Tá? É daqui que vem essa força que a gente sente, da aceleração radial ou centrípeta, tá bom? Agora aqui nós temos um segundo exemplo que eu vou pedir para vocês pausarem, tentarem fazer e depois a gente vai fazer a resolução também. Então vou ler aqui com vocês. Um carro parte do semáforo com aceleração de 0,3 metro por segundo, que é paralela à rua. Então ele saiu do repouso, ele estava parado no semáforo. Ele passa por uma lombada de formato circular com raio de 500 metros. Então, não significa que tem um negócio gigante de 500 metros ali, não. A lombada é um pedacinho de um círculo de raio 500 metros. Então, a gente não vai ter algo gigante. No momento que o carro está em seu topo, no alto da lombada, sua velocidade também é paralela à rua e ela é v igual a 6 metros por segundo. Então ele pergunta qual que é o módulo e a direção do vetor aceleração nesse instante, ou seja, é a aceleração total. Tá? Então tentem fazer que depois a gente vai resolver. E vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Bom, para resolver ele, a gente precisa calcular a aceleração radial, aceleração centrípeta. Nesse caso, v ao quadrado sobre r. Simples assim. A gente vai colocar 6 ao quadrado sobre 500 e a aceleração centrípeta, nesse caso, vai ser de 0,072 metros por segundo ao quadrado. A gente pode encontrar o módulo, a gente lembra que a aceleração total é igual à aceleração radial mais a aceleração tangencial. Nesse caso, a gente já tem a aceleração tangencial, que é esse 0,3 metro por segundo ao quadrado, que é paralela à rua. Então a gente pode achar um módulo do vetor A, né? Módulo, igual eu lembrei no começo da aula, vai ser a raiz quadrada da aceleração radial ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado. Isso vai ser igual ao quadrado de 0,072 mais 0,3... Ah, aqui está errado, gente, desculpa, é ao quadrado, não ao cubo. E isso vai ser igual a 0,309 metro por segundo ao quadrado. Então, se vocês bem se lembram, a aceleração tangencial é paralela à rua, como foi dito, né? No topo da lombada ela vai ser paralela, então a gente pode desenhar ela nesse sentido aqui. E a aceleração radial sempre vai ser para o centro, como estava no topo, então vai ser retinho 90 graus aqui. Então, a direção da aceleração total vai ser essa daqui, né? Vai ter um ângulo ali específico que dá para calcular, mas vai ser nessa direção e tem módulo 0,309 metro por segundo ao quadrado, certo? Então, bom, vamos avançar mais um pouco. Aqui a gente vai falar de engrenagens e rodas que estão conectadas de alguma maneira, como por exemplo, nesse caso aqui, elas estão por contato manual mesmo, ou seja, é uma engrenagem, vocês podem imaginar que aqui possuem vários dentes, elas estão conectadas e giram, uma gira e a outra gira também. Ou elas podem estar ligadas por uma correia, como funciona na bicicleta ou no motor de carro, tá? Então, ambas vão ter raios diferentes, né? Aqui, por exemplo, RA e RB, velocidades angulares diferentes, frequências angulares, e
Também podem existir casos onde mais de 3 engrenagens, 4, 5, 6, infinitas engrenagens estão conectadas uma com a outra. Então observem bem qual é o sentido do movimento, né? Nesse caso um é horário, outro é anti-horário. E aqui nesse caso também, como está ligado pela correia, então elas giram no mesmo sentido. Então não tem nenhuma mágica, como elas estão conectadas de alguma maneira, significa que a velocidade delas, nesse caso a velocidade normal, a tangencial, é igual. Então a gente pega a formulinha que a gente aprendeu lá no começo e substitui. VA vai ser ômega A RA e VB vai ser ômega B RB. E a partir disso, dado uma dessas três quantidades, a gente consegue encontrar a quarta quantidade, como o raio ou a velocidade angular. Certo? Por fim, nós também temos outro tipo de conexão que podem ser feitas com essas rodas, que se chama transmissão ou eixo. Nesse caso, as rodas estão conectadas pelo centro, então elas não vão ter as mesmas velocidades nas bordas, porque se vocês se lembram bem, a velocidade da borda depende do raio. Nesse caso, as velocidades angulares vão ser as mesmas, é ao contrário das engrenagens e rodas do slide passado. A gente lembra que a velocidade angular é a velocidade sobre o raio, então a gente pode igualar e conseguir uma relação da mesma maneira. Então, VA sobre RA e VB sobre RB. E a partir dessas duas que a gente viu aqui e aqui, a gente consegue resolver os mais variados tipos de exercícios sobre isso. Então a gente vai ver aqui nosso exemplo 3, o último dessa aula, que diz assim: considere duas engrenagens A e B em contato, então ela é igual ao caso 1 aqui, sendo que o raio da engrenagem B é 2 vezes maior que o raio da engrenagem A. Então ele pede que calcule a razão entre as velocidades angulares e qual seria a razão se ao invés de estarem em contato fosse uma transmissão, aqui, tá bom? Então a gente precisa encontrar no primeiro caso a razão entre as velocidades angulares ômega A e ômega B e depois VA sobre VB, né? Porque não teria como encontrar outra que elas são iguais, então sem problema. Então, por favor, pausem e façam também, tentem fazer, que a gente vai resolver daqui a pouco, tá bom? Bom, na resolução então, o que a gente vai fazer? No primeiro caso, elas estão em contato, então a gente vai pegar aqui ômega A RA é igual a ômega B RB. Então a gente continua, mantém ômega A RA igual a ômega B, e no lugar do RB a gente coloca 2RA, porque a gente sabe que o raio da engrenagem B é 2 vezes maior que o raio da engrenagem A. Os raios vão se cortar e a gente passa o ômega B dividindo, a gente vai ter que ômega A sobre ômega B é igual a 2. Então um gira 2 vezes, a velocidade angular de um é 2 vezes mais rápida que a outra, que a do outro, né? No caso, a velocidade angular do A é 2 vezes maior que a velocidade angular do B. E olha que ele é menorzinho, né? O A é menor do que o B. Para o segundo caso, a gente pega a outra equação, VA sobre RA igual a VB sobre RB. Da mesma forma, no lugar do RB, você coloca 2RA, passa dividindo e corta o que precisa, e a velocidade do A sobre a velocidade do B vai ser igual a meio, o que faz sentido, dado que um é 2 vezes maior que o outro, tá bom? Então não é difícil, vocês conseguem fazer, eu acho que tranquilo. Então agora eu gostaria que vocês começassem a fazer a lista. Na próxima segunda-feira não vai ter plantão, porque é feriado, mas sintam-se livres para mandar mensagem, tá bom? Quarentena tá aí, então eu vou estar aqui também. Então qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor me mandem e a gente resolve sem nenhum problema, tá bom? Então muito obrigado por assistirem até aqui, estudem bastante, não desistam. A partir de agora vai ficar cada vez mais interessante os assuntos que a gente vai ver, tá bom? Então até a próxima.